Promessas Podcast, Café com Deus começando. Que alegria ter você em mais um episódio que nós preparamos com muito carinho, com muito amor para abençoar a sua vida. Hoje nós preparamos um tema que você vai aproveitar bastante na sua vida e na sua família. Hoje nós estamos tratando sobre o tema Criando Filhos e Preparando os Filhos para a Universidade. Esse tema, com certeza, tem falado aos nossos corações. Você que é nosso inscrito no canal, tem acompanhado todos os nossos programas. Nós estamos sempre voltados e focados para enriquecer o seu conhecimento e abençoar o seu lar, a sua casa, a sua família. Então, nós vamos ajudar você nessa questão. Como que a família cristã pode preparar o seu filho e a sua filha para enfrentarem a universidade? Então nós vamos aqui falar um pouco desse tema, trazer aqui conselhos práticos e testemunhos que vão com certeza enriquecer a sua vida. Claro, comigo no programa hoje, novamente, sempre Pastor César Ferreira. Pastor, seja bem-vindo. Muito obrigado, meu pastor Marcos Rulli, muito obrigado a todos vocês que nos dão o prazer da companhia. É um assunto pertinente, né? Com necessário, certeza. E eu acredito que os pais serão abençoados, em alguma medida vai ajudar você a ter uma percepção acerca dos filhos, porque é uma fase importante, né? E que Deus nos abençoe. Obrigado, pastor César, pela Amém. sua presença. Também hoje nós temos uma presença muito especial, um convidado de peso, de nome, né? Está conosco no estúdio presbítero Isaac Lemos, que é filho do pastor César Ferreira. O Isaac é formado em teologia pela Universidade Metodista e também é ministro de louvor da nossa igreja lá na Zona Sul. Isaac Lemos, seja bem-vindo ao nosso Promessas Podcast. Muito obrigado, pastor Rulli. Muito obrigado, meu pai também. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É um grande prazer e eu gosto muito de falar e de compartilhar as minhas experiências, meus testemunhos e um pouco da minha história. Então, estou bem animado com esse dia hoje. Glórias a Deus, nós vamos encaixar com certeza, né, pastor César? O Isaac aqui na situação, no tema que nos é pertinente. Isaac, fique muito à vontade, seja bem-vindo. Muito obrigado. Uma presença jovem, né? Uma presença jovem aqui no nosso estúdio. Então nós vamos falar um pouquinho desse tema que às vezes preocupa um pouco, né? O pai e a mãe que tem o seu filho, a sua filha na igreja, que é criança agora, amanhã é juvenil, depois pré-adolescente, adolescente, né, Isaac? E Sim. se torna jovem, e quando se torna jovem, vai ter uma aspiração, pastor César, para uma universidade. Vai para uma universidade, vai estudar. E a gente sabe que nós estamos vivendo um mundo cada vez mais anti-Deus, uma cultura que fala contra tudo que é sobre Deus e contra a igreja. Então nós vamos aqui trazer um pouco de luz e de informação para a gente poder abençoar a vida dos nossos internautas e trazer aqui informação de qualidade. Então nós vamos aqui pontuar algumas situações. Mas vamos lá, eu quero aqui fazer os primeiros movimentos. Isaac Lemos e presbítero Isaac, pastor César, eu trouxe aqui uma frase interessante de um dos grandes defensores do cristianismo nas universidades, o Norman Geisler. Norman Geisler é um nome, ele tem uma obra, está aqui comigo, inclusive, essa obra, Fundamentos Inabaláveis, né? Norman Geisler e Peter Bottino. Essa obra eu citei ela em outros podcasts, mas eu queria apenas destacar algumas citações que são dessa obra para a gente abrir a nossa conversa hoje, né? Eu vou começar fazendo os primeiros movimentos com o pastor César, em seguida com o presbítero Isaac Lemos. Olha o que o Geisler diz, ele e o Peter Bottino. Ele diz o seguinte: as convicções dos cristãos na verdade absoluta e no Deus da Bíblia Sagrada, normalmente não é tolerada nos círculos intelectuais seculares. Em geral, há uma forte pressão dos colegas, professores e amigos incrédulos para fazer cristãos abandonarem suas convicções
e aceitar a ideia de que a estreiteza do pensamento deles é a mesma mentalidade que, em última análise, causa imitações grotescas das cruzadas medievais e de toda espécie de perseguições. Então, o Geisler está colocando com muita propriedade que a universidade representa para os cristãos um grande desafio para a fé dos jovens. Para a fé dos jovens. Porque o jovem, ele ingressa na universidade, pastor César, Isaac, ele ingressa para estudar, para ter uma formação, para colocar sua aspiração em prática e amanhã ou depois trabalhar, ganhar sua vida e prosperar com o que ele escolheu. Mas ele vai buscar uma formação acadêmica e vai buscar uma qualificação profissional. E ele diz o seguinte: dominado por uma visão de mundo naturalista, materialista, ateísta e darwinista, pastor César, a academia não só confronta aquilo que o cristão aprendeu no lar e na igreja, mas também cria um ambiente hostil para os que abertamente professam Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pastor César, está aí a grande preocupação do Geisler, que ele pontuou. E o Geisler, ele é um palestrante internacional que atua muito nas universidades americanas. Ele é um apologeta, um combatente da fé que atua nas universidades. Mas a gente vê o que ele está dizendo é realidade no mundo todo. A universidade, cada vez mais, a universidade, eu me refiro a todas elas, né? Elas estão enfrentando cada vez mais dificuldade em aceitar a fé cristã. Então, pastor César, qual seria o primeiro movimento, qual seria o primeiro conselho que a gente tem aqui em relação aos pais e mães que estão nos assistindo? Como seria a base principal para fortalecer o seu filho e a sua filha, porque ele vai enfrentar uma situação difícil lá na frente. Então nós vamos aqui a pouco ouvir a história do Isaac. Ele entrou na universidade, é coisa recente, e ele sabe o que ele passou lá, né? Então nós vamos aqui fazer esses primeiros movimentos. Quais seriam os ingredientes que podem nortear ou que vão nortear o calçamento espiritual dessa família, preparando seu filho para a universidade? Legal. Eu vou começar falando do ponto positivo, porque senão vai dar a entender que somos anti-intelectuais, somos contra a ciência, esse tipo de coisa. Então, se nós voltarmos um pouquinho na história, a gente se lembra que as maiores universidades, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, foram promovidas em alguma medida pelo movimento protestante. Sim. Os puritanos, conhecidos, um movimento teológico muito importante na Igreja Reformada, eles eram proponentes do conhecimento científico. Por onde esse movimento alcançou, chegou, houve avanço na ciência em todos os sentidos. Se nós nos lembrarmos do Calvino, em Genebra, a primeira escola infantil foi proposta por Calvino. Isso eu me refiro para a gente começar pelo lado bom. Nós temos Norman Geisler e tantos outros cientistas políticos e físicos no meio cristão, atuantes, né? Recentemente, a igreja brasileira teve uma perda, que é uma perda em certo sentido, né? Porque está com Cristo, que é o Adalton Lourenço, uma mente brilhante, um físico, assim, de primeira categoria, transitava nas universidades no Brasil e fora do Brasil, tratando de ciência e fé, com maestria, porque é um mestre, é um doutor. E então, o meu primeiro movimento é o lado positivo, porque se nós pegarmos da Reforma Protestante para cá, todo o movimento protestante, ele tem como base o conhecimento, a autonomia do indivíduo, o progresso, em todos os sentidos. Sim. Então não é um movimento anti-intelectual, contra o conhecimento científico, não existe sequer um conflito entre ciência e fé nessa perspectiva. E por fim, para fechar o meu primeiro comentário, eu cito aqui uma experiência do professor Jonas Madureira.
que é um monstro também. Sim, conheço. É um filósofo, pastor, teólogo de primeira categoria também, eu acho que é professor no Mackenzie. Ele conta a experiência dele de mestrado ou doutorado na Alemanha, em que a universidade tinha um espaço aberto para debate sobre cultura e ciência no islamismo e era completamente fechada para o cristianismo. Então, quando nós falamos aqui, agora entrando nessa questão mais sensível, dos perigos que são reais no ensino superior, principalmente, na verdade começou bem cedo. A gente está tendo problema na educação e se a gente tirar aqui a questão da espiritualidade e da fé, nós temos problemas com baixíssimo investimento na área da educação no Brasil. Mas focando só no corte da proposta do nosso programa de hoje, nós temos problemas gravíssimos. Sim. E o cristianismo não tem sido bem-vindo, e eu diria até que é resistido em algumas universidades com muita força, por sinal. Com certeza. Muito bem, vamos lá. Tem muita coisa para a gente gastar aqui, muita coisa. Presbítero Isaac Lemos, jovem, obreiro, ministro de louvor da igreja. Isaac, você cursou uma universidade metodista, uma universidade de confissão religiosa, e a gente sabe que é bom para a gente, facilita em algum âmbito, mas você teve algumas vivências, eu acredito que talvez um pouco estranhas lá, e eu queria que você falasse um pouquinho nessa visão, o que você encontrou numa universidade cristã, o que você viu lá, que de repente talvez lhe causou algum tipo de estranheza, porque você é um menino que foi criado na igreja, de raiz cristã. Eu acredito que você deve ter tido muitas interrogações na sua vida, então eu vou abrir para você falar um pouquinho sobre isso. Perfeito. Quando eu fiz o vestibular, né, eu não vou lembrar o ano agora, mas eu sempre disse que eu seria estagiário do Roberto Justus, né? A gente assistia bastante o Aprendiz lá em casa e eu amava aquelas provas, aquelas competições. E aí eu dizia que eu seria estagiário do Roberto Justus. E aí eu tinha muita vontade de fazer publicidade e propaganda. E aí quando eu fiz o vestibular, fiz o Enem também, eu tirei uma nota boa e consegui passar ali na primeira lista do Mackenzie. Fiquei super animado, porque era a faculdade que eu queria fazer. E aí a gente foi ver a questão de mensalidade, de bolsa, né? A gente não tinha condições de pagar aquele valor da mensalidade, que na época, não vou lembrar agora o valor, mas R$1.000 e poucos. Não estava dentro do nosso orçamento. E aí a gente começou a tentar buscar algum processo de bolsa, mas naquele ano eles estavam fechados, nem pelo Enem eles iam abrir para processo seletivo de bolsistas. E aí eu conversei com os meus pais, falei, acho que eu vou tirar esse ano então para estudar mais, fazer um cursinho. E aí eles falaram, filho, e o ministério, o chamado que Deus tem na sua vida, você nunca pensou sobre teologia? E eu falei, não. Mas pera, deixa eu fazer uma pausa aqui. Quando você falar. fez pro Mackenzie, não era teologia? Não, eu fiz publicidade e propaganda. Publicidade e propaganda. Isso, okay. Que era esse objetivo desde a minha adolescência. Esse foi o primeiro pensamento seu. Exatamente. Okay. Eu tinha vontade, sim, de fazer seminário, mas o que eu imaginava era um seminário como o CFNI nos Estados Unidos, algo mais voltado para a questão do Ministério de Louvor. Né, que no Brasil a gente tinha alguns, hoje tem menos, mas eu pensava em passar um período fora, Sim. Mas nunca pensei em seminário falando de teologia em si ou uma faculdade de teologia. E aí, conversando com os meus pais, meu pai trouxe esse ponto, filho, você já atua hoje no ministério, você acha que não seria interessante e tal, e aí... Esse cara aqui, né? Te influenciou, né? Foi. E aí eu resisti um pouco ali no começo. Legal. Mas depois... Eu prestei o vestibular para a Universidade Metodista, passei, consegui entrar com uma porcentagem de bolsa. E aí comecei o curso e eu não tinha uma expectativa no curso em si, porque o meu primeiro desejo era realmente a publicidade e propaganda. Então eu entrei ali meio perdido, sem saber o que esperar. E aí o que eu encontrei numa universidade cristã de origem histórica, né? A Igreja Metodista é uma igreja histórica, foi um cristianismo ateísta, né? Se é que isso existe, né? Mas foram vários professores, eu tive muitas matérias na faculdade,
Mas muitas vezes os professores iam lá na frente, dar aula e tal, e a intenção deles era descredibilizar boa parte dos ensinamentos que a maioria das pessoas ali naquela sala tinham Sim. recebido durante a vida. Então, falas como, por exemplo, gente, vocês sabem que Adão e Eva é uma metáfora. Vocês sabem que Jó, realmente aquela história não aconteceu. Segura aí, deixa eu te fazer uma pausa dentro disso. Pode falar. Você tinha todos os professores cristãos ou não? Todos os nossos professores eram cristãos e a maior parte deles eram pastores metodistas, né? Pastores que talvez não estavam atuando ali integralmente no ministério, atuavam como professores, mas que haviam sido, sim, consagrados pastores. Sim. Então, eram todos cristãos e todos acho que eram pastores da própria metodista mesmo. E aí, eu lembro, assim, de perceber no começo do primeiro semestre os meus colegas de sala, assim, muito escandalizados, muito abalados em lidar com aqueles conceitos que eram tão contraditórios a tudo que eles tinham ouvido. Sim. Principalmente vindo de pastores, né? Mas para mim, sendo bem sincero, foi, de certa forma, tranquilo, não era um tipo de conteúdo que eu absorvia. Eu entendi rapidamente que existiam outros conceitos e outras Quantos anos você linhas tinha quando teológicas. você entrou? Eu tinha 18 anos. Você sente que sua fé estava madura 18, quando você 17. entrou? Eu tinha 18 porque eu faço em janeiro. Ah, é Então eu tinha verdade. 18 anos. Você sentia que sua fé estava madura? Você sentiu que o que você aprendeu com seu pai na igreja, você acredita que aquilo te segurou? Com certeza. Firme. Com certeza. Eu tive uma criação, assim, para além da igreja. Eu acho que esse é até um ponto importante quando a gente fala de pais Sim. e filhos na universidade. Porque o que eu percebo hoje é que a gente trabalha em dois extremos. Existem pais que colocam os filhos numa bolha gospel, e aí os filhos só ouvem música gospel, os filhos só leem livros evangélicos, os filhos só têm amigos da igreja, e eles são criados nessa bolha. E aí esses filhos, porque é do ser humano, o próprio Deus colocou em nós curiosidade, o próprio Deus colocou em nós essa... Quando a bolha fura, Exatamente, porque no mundo real, as coisas sobrenaturais ou as questões de fé, elas não são da mesma forma como você aprende ali dentro da sua bolha. Então, quando esse jovem, que era uma criança da igreja, nasceu no que a gente chama de berço cristão, né? E ele lida com as novas convicções e como a maioria das pessoas pensa, porque todo jovem ele quer ser aceito, ele quer pertencer a um grupo. Então, para pertencer a um grupo, às vezes ele vai ter que abrir mão daquela convicção que ele criou durante a vida inteira. E ele vai questionar, eu realmente penso isso ou eu penso isso porque os meus pais pensam? Então, acho que a bolha, ela tem esse efeito negativo, muitas vezes. Eu acho que a bolha é sempre negativa. E aí eu vou até pontuar depois o que na minha cabeça seria o mais equilibrado. Você fazer uma blindagem que não é totalmente segura. Não é. Quando você tem que blindar de outra forma, né, professor César? Exato, porque os filhos, né, eles devem ser criados para independência, para autorresponsabilidade, para eles poderem tomar as próprias escolhas. E com orientações. Com orientações. Mas quando esse filho, tudo que ele pensa é apenas uma reprodução dos seus pais, ele vai precisar, na vida adulta, descobrir o que ele realmente acredita. E muitas vezes, quando ele lida com os grupos para pertencer, nenhuma das convicções que ele reproduz condiz com aqueles grupos. Você me lembrou de uma frase que um pastor meu dizia. Ele dizia o seguinte: Deus não tem netos. Exatamente. Deus tem filhos. E às vezes os pais, pastor César, e o Isaac está apontando uma coisa bem interessante. Às vezes os pais, eles acham que Deus tem netos. Que o filho não precisa se converter. Que o filho não precisa ser ensinado. Que nasceu no berço cristão. E aí, muitas vezes vem decepção. Porque a universidade nossa é cada vez mais o quê? É o que o Geisler falou. Ele é naturalista, materialista, ateísta e darwinista. Você vai aprender isso lá. E se a gente não estudar, a gente não consegue entender, não consegue ter essa percepção. Mas pode continuar, Isaac. Você está indo bem. Muito bem. Imagina, obrigado. Trazendo luz para os nossos internautas. Se quiser falar direto olhando para eles, é nessa câmera aqui. Internautas. Mas sobre essa questão da bolha ainda, né? Então,
existe esse extremo, que é criar esses filhos nessa bolha mesmo. E eu acho que uma outra coisa muito complicada é que os pais, às vezes, muito por conta da religiosidade, da tradição, eles acreditam que a bolha é o caminho para converter os filhos. Porque mais importante do que saber o que meu filho vai fazer na universidade é saber se ele vai para o céu ou se ele vai para o inferno, né? É a eternidade daquele filho, não é aquela fase da vida apenas. Mas os pais, muitas vezes, por conta de tradições e religiosidade que eles carregam, da própria história, da história da família, eles vão confiando naquela estrutura deles. E aquela estrutura não é capaz de converter um coração humano. E aí eu acho que o problema disso é que a gente cai num erro que é acreditar que o problema está lá fora. A lógica da bolha é essa, o problema está fora. Sim. E a Bíblia mostra pra gente que o problema está dentro. É a nossa natureza pecaminosa. Né? A própria palavra vai dizer que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência. Exatamente. Então, é claro, existem os fatores externos, como Satanás e teorias ateístas e todas essas questões do mundo que a gente vive, mas se aquele coração não for convertido ao Evangelho de Cristo, todo esse esforço da bolha, ele é em vão. Que entra na religiosidade aí. É o terreno da religiosidade. Não, mas eu fui, né? A religiosidade latente na vida da pessoa. Exatamente. E a gente está numa geração que questiona tudo. Então, sim, né, acho que os pastores dessa geração, eles precisam estar atentos aos questionamentos da geração, porque vocês também fizeram questionamentos nas gerações de vocês. E orientar corretamente, com certeza. Né? Porque, por exemplo, eu lembro que na geração do meu pai, bateria era pecado. Né? Às vezes jogar bola, ele não podia assistir televisão, ele conta algumas histórias. Então, houve algum momento em que alguém questionou isso lá naquela geração e rompeu aquela barreira da religiosidade. Aquela bolha, né? Aquela bolha. Mas hoje a gente ainda tem outras bolhas, né? Que socialmente, religiosamente a gente vai criando, e é esperado que existam pessoas nessa geração que questionem essas novas bolhas. Porque a gente, e eu sinto isso muito dos cristãos do meu tempo, que é do tempo de todos nós, né? Nós ainda estamos todos aqui. Mas eu falo da minha faixa etária, que a gente quer entender o que é o evangelho real. O puro e simples evangelho. Eu acho que essa é a sede de muitas pessoas, né? E às vezes esse jovem que foi criado nessa bolha, ele fica tão cheio das regrinhas, tão cheio desse tradicionalismo, que ele não consegue alcançar a Cristo. Como se isso fosse possível, que é Cristo que nos alcança. Primeiro se prega a religiosidade para depois pregar Cristo. É o inverso. Exatamente. É o sentido inverso. Primeiro você tem que colocar Cristo no coração do seu filho. Exatamente. Os pais têm essa responsabilidade. E não é só a responsabilidade da igreja, porque os pais transferem para a igreja, Isaac. Exatamente. E não é. A missão da igreja é ensinar a palavra, mas a educação dos filhos é em casa. É exemplo, é testemunho, né? Tudo certinho ali, ó. É coerente. Ensinando, mostrando a verdade, dizendo ao filho, esse aqui é o caminho que vai dar errado. Se você entrar por aqui, é um caminho de morte, é um caminho de destruição. Esse aqui é o caminho de Deus e tal. Porque senão acaba entrando no trauma religioso. E é muito mais fácil você criar os seus filhos religiosamente e quando os seus filhos crescerem ou quando você amadurecer mais, você dizer, eu criei os meus filhos no evangelho. É muito mais fácil do que você ter a paciência de ver o fruto do Espírito sendo gerado no seu filho, por meio de um cultivo. É um cultivo, todo dia você planta, né? Lá em Deuteronômio vai dizer, né? Quando você caminhar com seu filho, coloca nos punhos, na testa dele a palavra, coloca nos umbrais das portas, você tem que encher a sua casa da palavra de Deus. Sim. E aquilo vai preencher e vai tocar o coração do seu filho. Então, acho que o primeiro ponto que eu posso trazer é essa bolha. E o outro extremo é a alienação. É realmente um desinteresse, e eu acho que isso tem sido cada vez mais comum, porque a gente saiu já um pouco dessa coisa da bolha religiosa, mas agora eu sinto que muitos pais estão nesse outro extremo da alienação, do completo desinteresse da vida espiritual dos filhos. Os pais querem muito saber em que universidade os filhos vão estudar, com quem eles vão se casar, quais são os seus amigos, tudo isso, mas a questão espiritual parece que é abandonada.
Não posso nem dizer secundária, tá? Eu tenho um amigo que Sei lá dizia o em seguinte, qual Isaac, ele dizia, categoria. gente, nós temos que ensinar nossos filhos a trocar as frases. É substituir não pode porque eu não quero. É trocar. Pai, isso aqui não pode? Não, filho, isso aqui não pode. Mas por que não pode? Então é ensinar os nossos filhos a trocar o não pode por eu não quero. Não é isso, pastor César? Exatamente. Mas ó, o Isaac tá dando um testemunho bonito aqui da história dele, né? Como seu garoto, né? Seu filho. E o que você, pastor César, eu vou voltar já em você, Isaac, vou explorar bem você hoje, mas eu quero que o pastor César pontua aqui. César, quando você, tanto quanto eu, somos teólogos, né? Você já é um professor de mão cheia na teologia. Eu não, com certeza não tenho a didática que você tem. Você tem uma didática maravilhosa. Acredito que você usou muito essa didática para ensinar os meninos, né? Você tem um orgulho santo assim de saber que você treinou seus 2 filhos e eles hoje são bênção para você. Eles conseguiram se colocar na sociedade, na universidade e na igreja sem ter perdido o foco. Você dá uma receita aí, um caminho para os nossos internautas perceberem um pouco da sua história, né? Como pai. Aqui não está falando o César pastor para uma igreja, mas o César também pai. Boa pergunta. Que enfrentou tudo isso que o Isaac comentou aqui, né? Que você tentou mudar essa questão da religiosidade para dizer, filho, é o seguinte, ó, isso aqui está aqui, ó, diante de você e tem isso aqui. Eu não pode por eu não quero. Fala um pouco disso pra gente. Então, eu vou dividir os créditos com a dona Nilza, porque ela deveria estar aqui para responder melhor essa pergunta, porque o Isaac ele fez um movimento interessante de 2 perspectivas, né? Sim. Da bolha, do protecionismo religioso que não se sustenta, em hipótese alguma. Tem até um filme que eu indico para vocês, não sei em que plataforma está, porque não é tão novo, é A Vila. A Vila é um filme de suspense que acontece dentro de um vilarejo no interior de uma selva, um negócio bem recluso mesmo. E ali tem uma tradição que ninguém pode cruzar um determinado limite. Até que alguém ousa cruzar aquele determinado limite. É um suspense, um negócio bem interessante. E essa pessoa caminha pela floresta, que era proibido atravessar aquela floresta. Ele para num muro. E quando ele para naquele muro, ele se pergunta, o que é isso aqui? Aí ele sobe. Quando ele sobe, do outro lado é uma cidade. Eles cresceram dentro da selva, praticamente, com tradições específicas. E tudo começou com o trauma dos pais na cidade, que resolveram se recolher para não ter contato nenhum com a cidade, para proteger os seus filhos. Então, a bolha faz exatamente isso. Então, voltando à sua pergunta, uma coisa que a gente sempre procurou, eu acredito que devido à minha experiência com uma bolha pesada que eu enfrentei, de não ter contato com cultura, com arte, com esporte, com nada, era pecado, educação física na época, né, que tinha essa matéria. Todas essas questões de uma malha de contenção muito forte, que eu tinha muita vontade de cruzar aquilo, mas tinha medo, por causa do Deus, que era pintado, um Deus bem assustador, eu disse, eu não quero isso para os meus filhos. Então, quando a mãe deles sentava com eles para conversar sobre questões de sexualidade, questões de atualidade, seja lá qual for o tema, era muito aberto. Nunca teve rodeios. Aberto e claro. Nunca teve rodeios. Assim, era uma coisa realmente... ela foi progredindo de acordo com a idade e com a maturidade de cada fase, trazendo luz sobre questões importantes da vida. Em todos os temas que você em casa imaginar. Não era tabu essas conversas. Eu acredito a ela toda essa habilidade, até hoje, né? Está na área que está justamente por uma questão muito inata dela, habilidade de comunicar, de conversar, enfim, de entender, de interagir. Então, esse movimento lá em casa, a dona Nilza fez com muita maestria, com os dois, ele e o Asaf. E na parte, por exemplo, musical, né?
Eu apresentei o rap pro Asaf. Quando ele era garotinho, eu trouxe o rap para ele, um disco da época do Alpiste, do Alcubo, lá atrás, justamente porque eu percebia naquele adolescente uma energia muito grande, que eu pensava, bom, ministério de louvor não vai caber pro Asaf. Para ele vai ser isso aqui. E foi que ele entrou nessa questão da música, do rap realmente, se profissionalizou, gravou, fez trabalhos, foi indicado ao Grammy, justamente por quê? Porque nós percebemos que bolha não salva ninguém, bolha não vai resguardar a integridade moral e espiritual dessa criança. Quando entrar na universidade, ele precisa realmente fazer aquilo que o apóstolo Paulo, né, recomendou em 1 de Coríntios 5, ele disse: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os devassos deste mundo, e eu não falo com os ímpios, porque senão você teria que sair do mundo. Então, a proposta do evangelho não é uma proposta de isolacionismo, de negacionismo. Sim. Não, é de interação. Mas é uma interação que a gente se situa na história, no tempo, no espaço, na cultura, e consegue fazer esse diálogo com sabedoria, né? Então, acredito que essa questão com os nossos filhos foi isso. Muita liberdade. Sim, e ao mesmo tempo acho que uma sensibilidade de entender que cada filho tem um perfil. Porque é o que meu pai comentou, né? O Asaf tinha esse perfil mais livre, disruptivo, e ele não se atraía muito pelas questões mais tradicionais, então meu pai foi sensível e minha mãe... não é tradicional nem aqui, nem na China. Eles foram sensíveis à personalidade dele. Sim. E apresentaram o evangelho numa perspectiva que fosse atraente para ele. E do meu lado, eles fizeram um esforço diferente, porque eu já tenho uma personalidade muito, assim, sim, mais perfeccionista, muito autoexigente. Então, intimista, né? Intimista. Então, eles faziam um trabalho de me desconstruir. Isaac, você pode bagunçar um pouco. Um versículo que eu ouvia muito dentro de casa era: não sejais demasiadamente justos, porque eu era muito assim. Palavra de Paulo. E eu era... Se não te destruirias a ti mesmo. Exatamente. Então eu escutava muitas vezes, porque qualquer coisa que saía ali de algum tipo de padrão, eu já falava, mas vocês estão mentindo, ou vocês estão fazendo errado. E ele não conseguia entender que na vida existe entre o preto e o branco a zona cinzenta. Então, para ele, zona cinzenta é você ser hipócrita, é você... Não, é filtro, o nome disso é filtro. Isso é uma coisa que eu trabalho na terapia até hoje, inclusive, porque é uma dificuldade, mas tudo para dizer que eles foram sensíveis nesse sentido e não reforçaram essa minha característica, porque eu poderia me tornar uma pessoa muito religiosa, mas não, eles falaram, isso não é evangelho, filho. O evangelho é leveza, é paz, alegria no Espírito Santo, né? E o interessante é que as pessoas elas não se tomam conta, porque o quanto a bolha é perigosa, né? Porque fora da bolha é melhor, porque você consegue levar Cristo para as pessoas. Você está na bolha, você está muito no movimento só fechado. Exato. Tem momento que a gente tem que estar fechado, que a gente está no culto, que a gente está num trabalho de consagração, que a gente está no jejum, que a gente está preparando fazer alguma coisa, né, Isaac? Sim. Você está preparando uma música, você está criando uma letra, você vai ficar imersivo na presença de Deus, você vai se reservar. É bolha, isso é normal. Mas ela funciona bem do lado de fora, quando você leva Cristo para as pessoas. Então eu acredito que mais do que nunca no nosso tempo é necessário cristãos bem preparados para levarem para a universidade Deus. Com certeza. Como, por exemplo, no filme Deus Não Está Morto. Exato. Tem 1 e 2, não tem? Isso. Então, como no filme. Agora, olha o que o Geisler falava. Ele continua dizendo aqui: longe de intimidar-se, Isaac, e vacilar, o cristão deve tomar conhecimento da história da ciência, do papel fundamental do cristianismo no surgimento das universidades e da ciência moderna, bem como das fraquezas evidentes da visão do mundo naturalista, com o alvo de permanecer firme na fé e ter como responder a seus professores e colegas de classe quando indagado sobre aquilo em que você crê.
Então, se nós olharmos para a história das grandes universidades da Europa, dos Estados Unidos e até do Brasil, todas elas, quase sem exceção, foram fundadas por cristãos. E ver como o inimigo está trabalhando para mistificar o negócio. E aí eu vou entrar aqui no texto que Paulo diz também, 2 Coríntios 10, 5, Isaac. Qual deve ser a posição do cristão? Destruir os conselhos e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Como é que eu vou fazer isso dentro da bolha? Eu não preciso ter um debate interno. Eu preciso ter um debate externo. Levante-se contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento, pensamento no caso, a obediência de Cristo. Então nós temos que mostrar Deus para as pessoas. E como é que a gente faz isso? Preparando bem o nosso filho, a nossa filha, para ele ir para fora e levar Deus para as pessoas. Os meus 3 filhos, todos eles foram universitários, né? E eles todos tiveram muitas batalhas, mas eles conseguiram levar Deus para a sala de aula, Deus para a vida de pessoas. E eles abençoaram pessoas dentro da universidade que não tinham nenhuma relação com Deus. Mas como é que é esse negócio de igreja, de fé? Por mais que a gente imagine que o nosso país é um país praticamente majoritariamente cristão, tem pessoas que não sabem, não entendem muito esse negócio de igreja, né? E eu louvo a Deus porque meus filhos eles conseguiram levar Deus para a universidade, Deus foi com eles, e eles deixaram Deus no coração de muita gente, né? Aí cabe a pessoa tomar a sua decisão. Mas eu acredito que cada vez mais nós temos que fortalecer os nossos filhos no conhecimento da palavra. Por que a gente encontra na universidade? O ateísmo, o darwinismo, o materialismo e o naturalismo. E dentro disso, né, pastor César, a gente vai encontrar aqui conteúdo que a gente tem em outro podcast que nós gravamos, que são as influências do progressismo ou da teologia liberal nas universidades. Porque elas estão influenciando também, não é isso, pastor César? Estão influenciando também as universidades cristãs. Ah, com certeza. Exatamente. Eu tive uma experiência, falando agora do Asaf, né? Já eu cito a experiência. Mas o Asaf, ele fez uma primeira graduação, que foi publicidade, e agora ele está cursando filosofia. E é interessante porque é uma universidade importantíssima de filosofia. Não é cristã. É católica. De confissão de religiosa. confissão católica. Mas aí entra a questão também, né? Da perspectiva católica em determinadas matérias e que, graças a Deus, por ele ter tido uma base também, ele transita com muita facilidade. Mas a minha experiência foi ter sido convidado para uma sabatina na FAAP. FAAP é uma escola muito importante, não só em São Paulo, no Brasil. O Pondé ou era professor nessa instituição, e a matéria dele era ceticismo filosófico. Então ele fazia uma experiência no início do semestre os alunos chamavam personalidades da religião, seja de qualquer matriz, e uma filha de um conhecido meu, um amigo meu, Fabinho Strazzeri, ou Strazzeri, eu nunca sei o sobrenome, desculpa, ela me convidou para participar dessa sabatina. Então, veja, é uma universidade, uma proposta de interação perigosa, sensível, porque é bem acalorado o ambiente, mas foram todos muito respeitosos. Estava lá eu e mais meia dúzia de líderes de religiões diferentes para dialogar. Então, assim, nós não podemos ficar com medo. O medo, ele aparece quando não se tem repertório, quando não se tem conteúdo, quando se é alienado. Aí fica complicado. Eu assisti um podcast, foi essa semana, uma mesa interessante de pessoas da área da economia, de finanças, e estão lá discutindo e tal, e eu estava esperando a vez de um determinado indivíduo. Eu falei, como é que ele vai se virar nessa mesa, porque a praia dele não é nessa questão da economia e de mercado. E quando ele se posicionou, foi, no meu entendimento, foi um fiasco, sabe? Caiu drasticamente o nível do programa. Por quê? Porque não há preparo. Então eu falei, poxa, não fomos representados aí. Faltou, deveu, incrivelmente. Então é necessário. Nós não somos obrigados a saber tudo, ninguém sabe.
Universidade, a palavra significa o universo dentro daquele ambiente, mas ninguém sabe tudo. Mas é necessário, pelo menos, a gente ter um domínio de determinadas questões da vida. Na nossa praia, teologia. Na nossa, né? Estamos aqui em casa. Sim, com certeza. Justamente, e a teologia não é uma coisa restrita. A teologia é dialogal, né? Então é importante a gente fazer essa intersecção, né? Igreja, sociedade, política. Norman Geisler tem um livraço também sobre economia e política. É um acadêmico, né? Não sabia que ele escrevia nessa área também. Sim. Ele escreveu uma obra que, segundo ele, né, é escrita a 2 ou 3 mãos, segundo ele, resolveria o problema da fome e da miséria no mundo, essa obra. É incrível, não é uma obra incrível. Eu comprei e dei de presente para um querido que... Alguém que estava com fome. Não, para alguém que é da igreja da Zion, né? Um querido que é muito versado aí no setor de negócios. Falei, leia isso aí, porque é uma perspectiva de política e de economia que é a praia dele, né? Então, assim, a gente tem que dialogar. E eu acho que muitas vezes a igreja, quando a gente fala igreja, eu estou falando mais de instituição do que a igreja, o corpo de Cristo, né? Que a igreja, o corpo de Cristo é perfeita, é santa. Mas como instituição, a gente se apropria muito de alguns assuntos e temas sem ter um mínimo de conhecimento ou de sensibilidade àquele tema. E eu sinto que em alguns grupos cristãos, tem um rapaz que ele é youtuber, ele trabalha com missões também, e ele fala uma frase que, assim, eu acho incrível. Ele diz, a gente quer que as pessoas obedeçam a um Deus que elas não conhecem. E muitas vezes, ainda falando da bolha, dentro dessa bolha, o que os pais apresentam para os filhos é obedeçam a um Deus que vocês não conhecem. Então, o Deus que vocês não conhecem, mas que vocês têm que obedecer, diz que vocês têm que fazer isso, isso, isso e isso, isso. Mas eu não conheço esse Deus. Como é que eu vou obedecer a esse Deus? Sim. E depois, quando esses jovens às vezes estão na universidade e no mundo secular, eles têm muita dificuldade de conversar sobre esses temas, que são mais sensíveis e delicados socialmente falando, porque ou eles vão para um caminho de é isso aqui e não tem conversa, ou eles simplesmente ignoram aquele assunto. Então, eu acho que esse é mais um efeito negativo da bolha. É você criar pessoas que às vezes até seguem, porque o seu filho às vezes vai para a universidade, ele não vai se desviar, mas na verdade ele ainda não conheceu a Deus. E dentro da nossa experiência dentro de casa, o que eu acredito que foi essencial para gerar Cristo dentro de mim e dentro do meu irmão foi o fato dos meus pais terem sido intencionais em promover um ambiente em que essas experiências pessoais com Deus pudessem acontecer. E eu acho que volto na questão que eu estava falando do desinteresse, né? Porque hoje os pais não têm interesse em promover esse ambiente onde os filhos vão ter as experiências próprias deles com Deus. Eu, quando eu tinha 9 anos, com 6 anos eu já fui lá na frente da igreja e fiz a confissão de fé. Era bem novinho. 6 anos. 6 anos, e eu lembro desse momento até hoje, assim, de entender realmente a cruz de Cristo. E com 9 anos, eu estava na sala de casa e a nossa casa sempre foi muito cheia de música e da palavra, de oração. E eu estava lá ouvindo CDs, eu até pegava aqueles acrílicos, né? Na época do CD ainda, os internautas. Alguns talvez nem conheçam CD. Mas era o acrílico e a gente tirava o acrílico, eu e o meu irmão, e a gente criava as capas dos nossos CDs ali. Então a música era muito forte dentro de casa, principalmente a música cristã. Então a gente ouvia desde Ademar de Campos, Paulo César Baruch, Diante do Trono, Asaf Borba, essa galera aí dos anos 2000, né? E foi bem naquela época que estava acontecendo um avivamento mesmo. E aí eu lembro que eu estava na sala de casa ouvindo a música Confiar em Ti, do Paulo César Baruch, que, se não me engano, é uma versão inglesa, americana. E aí eu tava ali cantando e minha mãe tava lavando o arroz na cozinha e o Espírito Santo falou com ela, hoje eu vou batizar ele com a minha presença, né? Vou dar ele o dom de línguas. E aí
Minha mãe falou, como assim? Uma criança e tal. Questionou ali aquela impressão espiritual. E Deus falou pra ela ir até a sala e começar a orar comigo. E aí ela começou a orar comigo e tal. E aí eu lembro da cena que eu já tava pulando igual um doido. Meu irmão entrou dentro de casa do futebol, ficou olhando aquela história, aquela cena. E foi um momento muito marcante. E eu sempre falo disso, porque se os meus pais não tivessem sido intencionais em criar esse ambiente dentro da nossa casa, Sim. aquela cena poderia ser só eu assistindo um desenho. Aquele dia poderia ser mais um dia de eu jogando videogame. E tudo isso não é um problema, né? O seu filho pode ver desenho, pode jogar videogame. Mas se você realmente está preocupado com a eternidade do seu filho, então promover esse ambiente dentro da sua casa tem que ser uma prioridade. E era uma prioridade para os meus pais. Então, quando aquele momento aconteceu, eu sei que foi ali que eu tive a minha primeira grande experiência pessoal com Deus. E que me marca até hoje. Então, se você quer que os seus filhos resistam às tentações da universidade, não só da universidade, porque depois ele vai se casar e ele vai ter tentações no seu casamento, de não trair, de não errar, de não pecar, ou no seu trabalho, de não agir de forma errada, né, nos negócios, ou enfim, qualquer situação, se você quer que ele se converta de fato, você precisa ser intencional. Você precisa ser intencional no que você escuta, no que você assiste, né? Então, meus pais, eu tenho até uns primos que brincam que quando era criança, quando a classificação indicativa do filme não era da minha idade, eu falava, esse filme a gente não pode assistir. E aí, se eu tinha 9 anos e era 12 anos, eu falava, gente, isso a gente não pode assistir. Porque sempre foi muito assim em casa, não de regra, mas de ser... De entender a importância de respeitar as fases, né? Então, a gente não tinha cenas de sexo na sala de casa, porque eu já vi famílias onde isso é normal, para uma criança, para um jovem, um adolescente. Então, não tudo tem isso filtro, não tem controle, não tem regramento. Exatamente. Então, isso vai abrindo os olhos, assim como Eva teve os olhos abertos, né? Aquela criança vai abrindo precocemente os olhos para o fruto, que é atrativo, né? Mas se o ambiente, ao invés de ser esse ambiente, né, que promova outras tentações, ele promova uma atração a Deus, uma hora o seu filho vai viver uma experiência pessoal, seja na sua casa, ou seja daqui 30 anos. Eu lembro do testemunho do pastor Gustavo Bessa, que ele estava na universidade, ele estava enfrentando um vício com drogas, e quando ele ia nos finais de semana, se eu não me engano, para a casa da mãe, a mãe dele enchia as roupas dele com versículos bíblicos, pequenos papeizinhos. E aí quando ele voltava das festas e ele jogava a roupa no colchão, aqueles versículos caíam dos bolsos. E era lendo aqueles versículos que ele era lembrado de que ele tem uma família e que essa família ensinou a ele que ele tem um Deus Pai. Então, foi assim que ele se rendeu a Jesus. Então, às vezes, aquilo que você está plantando hoje, você não vai colher hoje. Mas se você for intencional, sem insistir na bolha, e sem ser desinteressado também na vida espiritual do seu filho, você pode ter certeza que você vai encontrar frutos. Isaac, acontece muito o seguinte, às vezes a gente escuta, eu não ouvi isso na minha igreja, mas eu já ouvi histórias de outros colegas dizendo o seguinte, que minha filha foi para a universidade, meu filho foi para a universidade e lá ele perdeu a fé. Nós não estamos aqui, querido internauta, falando mal da universidade. A universidade ela é necessária para que você tenha uma carreira, uma profissão, uma idealização de vida, ok. O que a gente está falando aqui é o preparo para estar nela. Exato. O preparo para se vivenciar a universidade, que é, infelizmente, anti-Deus. Por conta de todos os ensinos que são apregoados lá. E nós temos essas questões que os pais às vezes ficam, não vou deixar, não. Não é que você não vai deixar. Você tem que preparar o seu filho. Você vê, o Isaac, pelo que ele está contando aqui pra gente, ele foi muito bem preparado porque ele conheceu Deus no momento certo. Por isso que a Bíblia diz, ensina a criança, não é isso, pastor César? Exato. Ensina a criança no caminho que deve andar. Porque lá na frente, quando Paulo está dizendo aqui,
Em 2 Coríntios 10:5, quando vem destruir conselhos e altivez que se levante contra o que é de Deus. Contra o que Se ele a gente- fala? O Conhecimento de Deus. Se eu conheci, Exatamente. Então, se eu tenho conhecimento, alguém que se levanta contra mim, eu tenho a base sólida para me defender. É isso que o Geisler está falando para a gente. Que o teu filho pode ir para a universidade. Teu filho deve ir para a universidade, mas prepare ele espiritualmente. Mas isso não é preparar ele como se preparar no vestibular. Não é. É uma preparação ao longo da vida. Para que você não venha ser cobrado lá na frente. Teu filho pode até desviar. Tua filha pode até desviar. Mas a Bíblia diz aqui, mesmo quando se for velho, vai estar tudo lá, ó, martelando aqui na mente. John Stott escreveu: crer é também pensar. Pensar. Então a reflexão não passa apenas pelas questões espirituais, né? Sei que o Isaac vai compartilhar um pouquinho da experiência dele, do trabalho que ele fez na faculdade, mas eu me lembro de Daniel, né? Daniel, ele foi para a Babilônia com os amigos. Acredita-se que ele tinha talvez 16 anos de idade. Por aí. Então, chega lá, é um outro universo, é uma outra universidade, e o governo, ele propôs o seguinte: eu quero que treinem esses Rapazes, né? esses Esses rapazes, moços. né? É uma seleção, né? Uma coisa Os bem melhores de pesada, Israel, né? para que eles sejam imersos em toda a cultura babilônica. Imersos na cultura. Imagina? E cultura ali inclui tanto ciência quanto o paganismo. Uhum. E Daniel e os meninos foram imersos nisso, foram batizados nisso. Mas só que Daniel, ele estava vacinado, como o Isaac está falando. Ele foi preparado em casa. Tão jovenzinho, mas ele tinha realmente já essa estrutura. E aqui que está o ponto, né, para os pais. Porque quando terminou o processo de seleção, que durou 3 anos, de investimento em conhecimento e treinamento dessa seleção rigorosíssima lá na Babilônia, está escrito que ele e os amigos foram achados 10 vezes mais sábios que os demais. Então, esse é o ponto. O cristão, na verdade, não deveria ter medo, deveria ser 10 vezes melhor na universidade. Sim, com certeza. Mas falta um preparo, como o Isaac falou, que não é nenhum preparo para a universidade, é que passa pela universidade. Preparo de fé. É para a vida. É para a vida, exatamente. Para a vida. Perfeito, perfeito. Agora, Isaac, o teu pai atiçou aqui a gente sobre o teu trabalho, né, da universidade. Sim. Eu quero que você pontue 2 coisas pra gente. Como foram? Quantos anos foram? 4 anos. 4 anos. Isso. Eu quero que você pontue pra gente as suas sustos, não vou dizer dúvidas, tá? Eu não vou falar medo, eu prefiro dúvida do que medo. Sim. As suas dúvidas e as suas frustrações nesses 4 anos e o teu trabalho no final, o tema que você falou e como foi. Certo, deixa eu pensar. Dúvidas, medos. Por 4 anos é muita coisa pra você. É bastante coisa. Eu acho que, na verdade, a universidade, quando os professores traziam esses questionamentos muito relacionados a isso não é verdade, isso aqui é só um mito Se é alegoria, e tal, é mito e tal. isso nunca me pegou, assim, Tá. sendo bem sincero. Por convicções. Exatamente. Convicções. Para mim, aquilo já estava muito bem definido na minha cabeça. Não é algo que eu estava disposto a negociar. Eu acho que, para mim, foi muito positivo porque, principalmente falando de ministério, né, eu estava integral na igreja, trabalhando integralmente. Então, a minha ânsia era muito mais como eu vou aplicar isso aqui na igreja agora. Porque eu estou Sim. fazendo isso agora. Sim. Então, me ajudou muito nesse sentido, assim, principalmente a como montar uma pregação, como organizar os meus pontos. Você teve um professor mais ou menos, né? Bem mais ou menos. Então, hermenêutica, homilética, a história da igreja, né? Eu acho que, talvez, falar de dúvidas, acho que a questão da história da igreja é um ponto que pega, né? E que essa geração, inclusive, traz esse questionamento, né? Infelizmente, a igreja, não falo igreja evangélica, a igreja de modo geral, na história, ela tem muito sangue inocente derramado. Tem. Né? Ela tem muita história de morte de inocentes e de injustiças e de todo um sistema De que opressão, existia né? de opressão. Então,
até muitas questões que os adolescentes e jovens trazem hoje é muito disso, né? Mas olha o que a igreja fez, enfim. Então acho que quando eu tive essa visão macro da história da igreja, eu falei, poxa. Mas aí você vai olhar a Bíblia e é poxa também, porque Deus escolhe homens, às vezes, homicidas, que traem, que mentem, e ele derrama misericórdia sobre a vida desses Transforma homens. eles. Exatamente, né? E a gente fala muito de misericórdia e compaixão no Novo Testamento, mas todos os homens, os heróis da fé do Antigo Testamento também estavam debaixo da mesma graça, Eu costumo né? dizer isso, Isaac, que a Bíblia é legal por isso, porque um livro de autoajuda só vai te mostrar pontos positivos. Exatamente. Um livro de quem teve sucesso só vai mostrar sucesso, não vai mostrar fracasso. E a Bíblia é muito bacana, e é isso que é legal na história de Deus, na história de tudo, é que Deus não varre nada para baixo do tapete. Se eu fosse Deus, eu não colocaria juízes na Bíblia, por exemplo. Esse livro é horrível. Horrível. É uma coisa terrível que o homem é capaz de fazer, né? Então Deus não varre nada para baixo do tapete. Ó, gente, o meu personagem é Davi, ó. Mas a história dele, a ficha dele, não ajuda. Exato. E quando você olha para o Cristo crucificado, né? Sim. Tem algo mais vulnerável, sim, né? Sim. Mais humano do que isso. Então, acho que esse foi o ponto, assim, quando eu vi alguns episódios da história da igreja que me pegou, assim, poxa, precisávamos, né, ter agido assim, a gente precisava ter... A parte da igreja apoiou Hitler, né, na época de toda aquela questão com os judeus. As cruzadas lá atrás, depois Exato. A Igreja Católica Romana foi condenada, né? Porque o Papa, na época, se omitiu em relação à questão dos judeus, que ele não estava se posicionando corretamente na época. Não lembro o nome dele agora de cor, mas ele não se posicionou. Exato. Claramente. E ainda hoje, né, a gente tem uma dualidade ou uns extremos políticos também, que isso para a cabeça do jovem é muito delicado lidar, né? O jovem, ele tende a ser, e a gente está numa geração que é mais sensível, isso não é de todo modo ruim, eu acho que tem um lado bom, porque você tem muita coisa ruim acontecendo no mundo. E se você tem pessoas que simplesmente elas só são fortes e elas não são sensíveis, ninguém para cuidar. Então, acho que tem esse lado positivo. Mas, ao mesmo tempo, essa sensibilidade, ela tenta entender todo mundo, né? Tenta dar conta de todas as demandas. E isso não é possível, humanamente não é possível. Mas aí, esse jovem, muitas vezes, ele enxerga no modelo, no padrão da igreja, um desinteresse nesses assuntos que para ele... Poxa, mas a gente tá falando de pessoas, a gente tá falando, por exemplo, a questão das minorias, né? Que é uma pauta que foi abraçada ou dominada pela esquerda, mas Jesus andava com pessoas que eram da minoria, né? Então, pro jovem cristão, isso às vezes é muito confuso, né? É o evangelho, Jesus era de esquerda, o jovem ele tenta tudo colocar isso nessas caixas para tentar se definir, né? Mas essas definições não resolvem o problema. Mas o meu ponto é, a gente, dentro da universidade, essa questão da história me pegou muito e eu acho que pega muito os jovens. E sobre o meu trabalho, eu observei muito o conteúdo das aulas, assim, e a gente estava muito debaixo da teologia da libertação, que é uma teologia latino-americana e que tem uma veia... Nós falamos disso no podcast, né? Sobre isso. E que tem uma veia bastante ligada à esquerda também, né? E ali dentro da universidade eu fui percebendo que tinha alguns pontos que na minha cabeça Segura não conectavam. Vamos, aqui a gente não tá aqui a gente tem um esqueletinho para seguir, mas tem umas coisas que vão surgindo bem legais. Você falou sobre a teologia da libertação. Você acredita, Isaac, na sua visão? Eu tenho a minha visão, o pastor César tem a dele, a nossa visão praticamente é a mesma. Que as universidades, não as de confissão de religiosa, tá? Não quero jogar pedra nelas, mas a gente sabe que a teologia liberal também está na universidade de confissão religiosa, seja ela protestante ou católica, elas estão sofrendo essa influência do liberalismo teológico. Mas, por exemplo, as universidades que não são de confissão religiosa,
Você acredita que elas estão sob muita influência de socialismo Ah, e com de certeza. teologia da libertação? Sim, com certeza. Muito forte. Muito forte. Porque a gente pensa em universidade como... Porque assim, o Geisler fala que a universidade tem que ser pluralista, né? Ela tem que abraçar todas as visões e debatê-las. Uhum. Só que elas não só debatem, elas defendem e vão contra Deus. Sim. É isso que o Geisler tá se posicionando no livro dele, no Fundamentos Inabaláveis, que a universidade é cada vez mais anti-Deus. Uhum. Esse que é o problema. Porque Sim. a gente vai encontrar o debate e a gente tem que debater seriamente, mas depois você está sendo chamado para ir lá fazer o debate, amanhã depois você. Uhum. Então a gente tem que estar nessa questão. Então você acredita que a universidade está bem corrompida nessa questão? Sim, de modo geral, com certeza. Tá. Eu acho que não só a universidade, né, mas a sociedade. Sociedade como um Exato. todo. Eu acho que o Uma visão mais liberalismo, política. o liberalismo em todos os âmbitos é muito que é aquele desejo de Eva se realizando, né? Então eu posso ser livre no sexo, eu posso ser livre no dinheiro, eu posso ser livre na minha identidade, eu posso ser livre em todos os Isaac, aspectos. hoje né? nós somos chamados de fundamentalistas. Exatamente. Antigamente era cristão, evangélico, protestante. Agora é fundamentalista. Que não aceita isso, que não aceita aquilo, que a Bíblia não aceita. Então há um debate nessa questão contra Deus, anti-Deus, né? Exatamente. E aí é nesse sentido até que a gente estava conversando, que eu acho que a igreja precisa ser humilde de ouvir, né? Eu tô casado, vão fazer 3 anos agora. E acho que a virtude que eu mais preciso desenvolver dentro do meu casamento é a humildade, né? Muitas vezes eu acredito que eu tô Sim. 100% certo. E às vezes eu tô certo. Mas o fato de eu estar certo, por amar a minha esposa, eu preciso dar o jeito dela falar. Mesmo que ela fale qualquer coisa que não tenha sentido nenhum. Às vezes ela tá de TPM, ou às vezes ela não tá, ela só quer falar uma coisa sem sentido. É o que ela tá sentindo. Eu preciso ser sensível como marido de ouvir a minha esposa. E depois eu vou dizer pra ela, olha, amor, que eu chamar de coisa, né? Coisa, isso aqui que você falou pra mim não faz sentido. Ó, olha esse ponto, esse ponto, esse ponto. Por quê? Porque eu a amo. A igreja precisa amar as pessoas que ainda não conhecem a Deus. E eu sinto Sim. que às vezes no nosso diálogo falta muito amor. Sim. Porque se eu amo, eu escuto. Eu respeito o sentimento. Eu respeito aquela fala e todo mostra aquele a verdade, contexto. né? E E mostra a aí, verdade, ensina o exatamente, caminho. aí eu venho dizendo, olha só, eu não concordo, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Sim. Mas se é sem amor, não vale nada, né? O apóstolo Paulo Na mesmo vai verdade, se dizer isso. rotula primeiro, né, Isaac? Rotula primeiro. Exatamente. Então tá rotulado, tá rotulado. Acabou. Aí não tem diálogo. Não tem diálogo. Imagina, César, os debates de Paulo naquela época, nos vários lugares que ele ia, ele debatia com filósofos da época, né? Falando a respeito de Deus. E a gente vê que Paulo ele tinha um convencimento que vinha sobre ele por parte do Espírito Santo. Porque às vezes a gente quer converter na marra. Eu falei, gente, ninguém converte ninguém. Você mostra a Deus, você mostra o caminho, ensina a verdade, a pessoa escolhe o que ela quer. Então esse deve ser o papel da igreja, a missão da igreja, de mostrar o caminho, de ensinar a verdade, não copiar o mundo, mas trazer para o mundo o modelo de Deus. Exatamente. Não é verdade? O modelo de Deus. E você citou bastante a questão acho que o autor fala, né, das faculdades muitas vezes serem anti-Deus, né? E na minha percepção, assim, não tem nada mais anti-Deus do que a nossa própria carne. Nada luta tanto contra Deus do que a nossa carne. Né? E aí, às vezes, o que eu sinto, eu acho que é um pouco da sensação da minha geração também, é que a igreja tá sempre assim, apontando para as pessoas. E aí a sociedade vê casos de abuso, casos de traições, casos de roubo dentro da igreja, e as pessoas, eles voltam com esse questionamento. Sim. Né? Mas vocês estão aqui apontando o dedo. Vai cair no trauma religioso. Exatamente. Tem muita gente fora da igreja por conta do trauma religioso. Exatamente. Foram situações que foram produzidas pela instituição igreja, não igreja séria, corpo de Cristo, Exato. não um trabalho sério. Você vê, há poucos dias agora, manchetes de jornais aí,
pastores, padres, a gente vê direto caso de pedofilia. Exato. Está em todo lugar. Exato. Em todas as igrejas, em toda situação. Então, assim, a igreja, como instituição, ela tem um monte de falhas. Mas isso não exime ela de pregar a verdade. Então, tem Exato. homens de Deus sérios, Com certeza. mulheres de Deus muito sérias, pessoas sérias como você, como o pastor César, como eu, que estão trazendo a verdade. Então, assim, o mundo está piorando cada vez mais, a sociedade está cada vez mais corrompida, mais anti-Deus, mais distante de Deus. Isaac, eu vi uma pesquisa recente que foi divulgada ontem. Eu devia ter trazido para cá, mas eu não sabia se a gente ia ter tempo para falar dentro do nosso horário. Na Alemanha, por exemplo, o catolicismo romano até 2050 vai acabar. Até 2050, Jesus não voltar até lá, vai acabar o catolicismo romano na Alemanha. E a questão para os evangélicos protestantes, nós, né, no caso, a projeção para a Alemanha também é tão sombria para os protestantes quanto para os católicos romanos, na Alemanha. O berço da reforma. O berço da reforma. Onde Lutero começou, onde teve a reforma, onde os grandes influenciadores saíram de lá. E a gente comentou isso, né, César? Que também os grandes hereges também vieram de lá, né? Tá acabando. Porque as pessoas estão cada vez mais desacreditadas de Deus, da instituição. E então a instituição tem culpa nisso também. Exato, porque aí você imagina esse jovem que não viveu na bolha, vamos pensar no melhor cenário, também não viveu numa casa desinteressada da vida espiritual, que viveu no equilíbrio, mas ele vai para a universidade e na segunda-feira os amigos dele estão dizendo, olha só o que aconteceu na sua igreja. Sim. Porque hoje as igrejas, muitas são... Tem muitas unidades, né? Então tem igrejas que tem fora do país e tem no Brasil. Cultos online, Exato. tem fuxico gospel, tem tanta coisa por aí. E às vezes nem crente. é o seu pastor daquela igreja que você tá, mas é o pastor da sua igreja de modo geral, é o presidente da igreja. Sim. Olha o que aconteceu, você é dessa igreja, sim. olha o que tal, a pessoa falou e tal. Então, pro jovem... Parece que aquilo ali é tudo que precisa para tirar o pé da igreja, quando na verdade é um subterfúgio maligno para entristecer o coração dos nossos filhos, dos nossos jovens, contra Deus. Uma cultura anti-Deus. Se ele tiver essa semente bem plantada, né, e alimentada, ele vai conseguir diferenciar, né, que o que é de Deus e o que é produzido pela maldade do homem. Sim. Mas, às vezes, esse convívio na universidade vai ser um desafio muito grande para ele, né? Porque... você é cristão e eu entrei, né? Eu trabalho hoje numa empresa que é uma empresa muito plural, muito diversa, né? Então a gente tem ali pessoas de todas as formas de ser mesmo, né? E eu já escutei muitas vezes dos meus colegas de trabalho, você é o único crente que eu gosto. Porque eu tenho uma tia crente, porque eu tenho um primo crente, mas todos são insuportáveis. Você é o único crente que eu acho legal, que eu consigo conviver, consigo conversar. E eu acho que está muito dentro da minha forma de viver, né? Porque a gente demonstra muito o evangelho com a forma que a gente vive, com a forma que a gente trabalha e a gente conversa com as pessoas. Mas principalmente com a abertura para esses assuntos às vezes difíceis. Sim. Em que eu não deixo de me posicionar, mas não é de forma agressiva, não é de forma reativa, como se eu estivesse sendo atacado. Não, é só uma conversa. Não é aquele rótulo, mesmo. eu sou salvo, você é condenado. Exatamente. Exato. Então, eu acho que um caminho para o jovem que lida com essas notícias, que hoje, antigamente, né, era muito mais difícil as notícias chegarem. Às vezes você descobria de um pastor que tinha feito alguma coisa, mas chegava ali naquela comunidade. Hoje todo mundo fica sabendo, vai né? para rede social, vai para internet. Exato. Então, acho que um caminho para esse jovem é ele realmente estar numa comunidade saudável, porque isso vai ser fundamental para ele entender, pisar o pé no chão e dizer assim, pô, não, aquilo não é a minha realidade, não é a realidade do corpo de Cristo de modo geral. E também se aprofundar naquelas questões, tentar entender, né, para poder ter uma conversa saudável com as pessoas que pensam diferente deles. Porque até dentro da igreja a gente pensa diferente, tem calvinista, tem arminiano, tem carismáticos, tem os que, como é que chama? Cessacionistas. Então a gente também tem as nossas próprias diferenças.
né? E a gente, às vezes, tem dificuldade de lidar com as nossas também. Mas a gente precisa se abrir para essas diferenças lá fora Sim. também, para construir pontes. Porque essas pontes é que vão atrair as pessoas até a Cristo, né? A gente precisa ter uma conexão. Você usou dessa sua inteligência espiritual, que eu chamo isso de inteligência espiritual, discernimento de Deus, na universidade o tempo todo, né? Sim, com certeza. E o teu trabalho, qual foi o tema? Nós já estamos aqui Deus. já caminhando para os minutos finais, mas ainda temos algum tempinho. E eu não lembro exatamente o título, Qual porque foi é um a sua título muito abordagem? grande. Mas eu falei sobre o marxismo cultural e como a teologia da libertação muitas vezes limitava o poder social da igreja, né? A ideia da teologia da libertação é ampliar a atuação da igreja na sociedade, principalmente nas questões mais sensíveis, né? E aí eu trouxe um contraponto que muitas vezes o que ela faz é limitar essa atuação, porque ela pensa essa atuação apenas no formato político. E não Totalmente necessariamente. político. Exatamente. É. E o chamado de Cristo pode ser também na política, mas a paz que o mundo não dá não é uma paz política, né? E aí eu trouxe até que essa expectativa é a mesma expectativa dos discípulos ali, quando Jesus está prestes a ascender, né? Quando o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E alguns teólogos da libertação estão constantemente querendo responder essa mesma pergunta. É agora que a gente vai restaurar o reino, é agora que a gente vai tomar as rédeas políticas e estabelecer um governo mais justo, mais igualitário. E aí eu fui trazendo alguns contrapontos, né? E o meu professor que estava sendo meu orientador, ele falou, olha, se você escrever isso aí, é muito mais profundo, tá? Lascado. Eu tô resumindo, mas ele falou, nem eu te defendo. Meu Deus do céu, o negócio ele também, porque você mexe numa área muito complicada. Um vespeiro, né? E aí eu dei sorte também porque o professor que estava apresentando aquele dia, ele não podia opinar, porque ele não era da banca. Mas depois que eu apresentei, ele falou assim, sorte sua que eu não estava na banca. Tipo assim, senão eu tinha acabado com você. Eu consegui tirar 9,5, acho que o meio ponto que faltou foi só pra nota muito boa. Pra eles não... Parabéns, muito boa. Pra eles não torcerem o braço. Que você entrou com segurança no assunto que você queria falar. Exatamente. Que você entendia. Mas o detalhe que eu li, o trabalho dele, é a fundamentação científica. Exato. Então você não vai responder a uma questão séria dessa que é cara para a teologia da libertação com espiritualizando a questão. Não. Você fundamenta com pressupostos acadêmicos, né? E eu usei até um autor da própria teologia da libertação que ele traz críticas à teologia da libertação, né? Então isso também foi muito interessante, porque é um autor que os professores não tinham tido contato ainda, então foi bem interessante para eles também analisarem e tentarem fazer essa mesma autocrítica, sabe? Perceberem a estrutura em que eles estão inseridos. E até um conselho do meu professor falou, cara, você tem que levar isso para um mestrado, para um doutorado. Acho que tem mais coisas ainda para você desenvolver. Mas foi uma experiência bem desafiadora, porque eu estava diante de algo que talvez pudesse me prejudicar. Mas eu falei, eu vou ser corajoso e vou trazer isso. Isaac, você teve uma batalha espiritual, com certeza você teve uma batalha espiritual. Ele tinha bons conhecimentos bíblicos, boa fundamentação do trabalho, mas você viveu uma batalha espiritual, porque há um conceito maligno envolvendo tudo isso. É o que Paulo falou. A gente tem que se levantar contra tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. E como é que a gente faz isso? Com bom conhecimento bíblico. Jesus falou, vocês erram, gente, porque vocês não conhecem as Escrituras. Então, a gente tendo boa fundamentação de vida de fé, os pais e mães que nos assistem precisam fundamentar os seus filhos na fé. Colocar raízes que vão se arraigar profundamente no solo espiritual da vida deles, raízes em Deus. E eles estão prontos para enfrentar a vida com fé, com graça, com sabedoria de Deus, né, pastor César? Exatamente. César, vamos aqui aos movimentos finais. Que conselhos você deixa para os pais e mães, só para a gente firmar bem o contrato aqui, com eles e com elas, sobre a responsabilidade de casa, né? Não só da igreja. Exato. Eu acredito que a palavra, vou tomar emprestado
que o Isaac propôs, eu acho que é chave. É a intencionalidade. Intencionalidade, porque uma coisa é você, por um acaso, terminou o almoço e começou um papo, e alguém cantarolou lavando louça, e o outro emendou cantando junto, e abriu vozes, e ficou um ambiente ali de meia hora, 1h30, super gostoso. Fala, que legal. Mas isso a cada 6 meses. Outra coisa é ser intencional. É ter momentos com os filhos mesmo, até, dependendo da idade, estar acompanhando as lições, dialogando a respeito do que ele está recebendo na escola e fazer um contraponto. E se eu quiser trazer aqui uma referência bíblica, Moisés, quando propôs a Torá, que é uma revelação de Deus, a Torá foi uma resposta de Deus a mais de 2 milhões de ex-escravos que ficaram por 430 anos imersos numa cultura e numa cosmovisão egípcia. Então Moisés escreve a Torá dizendo: o sol não é um Deus, tem um criador para isso. E vai pontuando cada divindade que os egípcios atribuíam um valor espiritual. Moisés refuta com a teologia da criação, mostrando que tem um fundamento ali. Então, os pais precisam ser intencionais, não é trabalho de fim de semana, não é trabalho de escola bíblica se for no sábado ou no domingo na igreja, não é o trabalho da igreja em si, a igreja sim coopera com isso, é responsabilidade dos pais. E é necessário também sair da bolha, porque essa questão é muito séria, né? A gente acredita em Deus, acredita no Espírito Santo, no poder do Evangelho, mas isso não basta. Os pais precisam estar abertos ao diálogo com essa nova geração, porque é uma geração realmente antenada, no bom sentido, né? Questionadora no bom sentido. Seguindo o que o Isaac que tem as nos ferramentas lembrou, fáceis, né, pastor? São sensíveis no bom sentido. Sim. Então, eles se importam com a Amazônia, uma coisa que nem me interessa. Eles se importam, então assim, eu quero me ouvir. importo com a Amazônia, pastor César. Eu quero pegar um barco e ir lá pescar. Sim, mas eu falo até no sentido ideológico, é importante para eles. Sei. Mas a gente fica aqui nessa Torre de Marfim, ou seja, é um contrassenso colocar o marfim aqui, que é uma questão terrível na África, achando que é bobeira. Mas é caro para essa geração esses temas. Então, pai e mãe, não fique na defensiva, escute os seus filhos. Explique. Abra diálogo, não fique espiritualizando tudo, porque existem questões que são de conhecimento geral, conhecimento específico, político. Eles têm internet. Exatamente. Norman Geisler. Pode aprender errado. É um bom autor aqui que a gente recomenda para você Norman começar a interagir nesses assuntos. Fenomenal. Nem que seja uma introdução e oração. É orando mesmo para que Deus dê graça. Glórias a Deus. É isso. Pelos seus conselhos, pastor Isaac, também glória a Deus pelos seus conselhos. Eu quero dar um exemplo aqui, e aí você já vai fazer sua finalização. Um pastor amigo nosso, ele foi convidado, ele tem mais de 50 anos, assim como eu, né? Tem mais de 50 anos, mas muita vivência como pastor, também é psicólogo. Ele foi convidado para um evento de adolescentes, Isaac, de adolescentes. Falou, meu Deus, eu tenho quase 60 anos, vou falar para adolescentes, mas ele é muito bom, ele é psicólogo, tem uma vivência muito grande, tem vários livros, né? E foi convidado para falar para os adolescentes. Isaac, quando ele chegou lá, tinha aproximadamente quase 150 adolescentes numa sala. Era de uma escola e ele estava lá, aquele grupo miscigenado, nem todos eram da igreja. E eles tinham uma pergunta que eles tinham idealizado num concurso lá, e o pastor foi escolhido para responder. Pastor, não sabemos o que é, o senhor vai lá para responder. Como o senhor é pastor, é psicólogo e tal. E ele foi escolhido, ele foi. Chegando lá, ele se apresentou e tal. Aí ele falou, bom, na cabeça dele, o que eu vou falar para essa turma entre 12 e 15 anos? O que eu vou falar para eles, né? Eu sou um cara de 56 anos, eu vou falar o que para essa turma, né? E Deus deu uma estratégia para ele. Aí ele falou assim, bom, já que eu vou para lá,
ele falou com a secretária da igreja, onde ele estava hospedado em um hotel, né? E ele tinha trazido algumas palavras noturnas, tinha dado estudos e tal, mas naquele dia, sábado à tarde, era com os adolescentes. Público que ele não falava. E ele falou para a moça do hotel: moça, vocês têm como arrumar para mim 2 laranjas? E uma faca que eu mesmo vou descascar. Quando terminar a noite, eu trago de volta para o hotel. Não, sem problema. Aí ele pegou 2 laranjas, colocou numa sacola, uma faquinha e foi lá pro evento. Ele se apresentou: eu sou pastor, tal, tenho filhos, tenho netos e tal. E falou: bom, gente, então eu queria falar alguma coisa de Deus aqui e tal para vocês. Eu queria ver o tema que vocês me mandaram e eu recebi o tema lá no hotel. E eu queria falar desse tema com vocês. Vamos lá. Então ele dividiu a turma no meio com 2 líderes. Uma menina de um líder, de um grupo, e um menino líder do outro grupo. Dividiu no meio, mais ou menos 70 e poucos para cada lado. E ele pegou as laranjas, ele descascou uma laranja e deixou a outra com casca. Porque o tema é: por que o jovem cristão está namorando e não é bom que fique beijando? Por que a menina não pode beijar um monte de meninos namorando para depois casar e o menino não pode beijar um monte de meninas? Aí ele falou: gente, não é legal, por que tal? E o pessoal querendo saber por que a igreja, por que os pastores falam que não é legal. Falou: bom, vamos fazer o seguinte. Vocês me deram esse tema, beleza. Então aqui, gente, eu trouxe 2 laranjas. Eu vou dar essa com casca para esse grupo aqui e essa sem casca para esse grupo aqui. Quando todo mundo vê, ó, vocês podem pegar a laranja, todo mundo tem que pegar na laranja. Tem que cheirar, olhar, esfregar a mão nela, cheirar, fazer o que você quiser. O grupo todo. O grupo com casca, o grupo sem casca. Terminou, todo mundo pegou a laranja, todo mundo pegou. Vamos trocar agora. Aí trocou. Todo mundo pegou na laranja. A laranja voltou para a mão dele, a descascada, imagina a cor que estava, né, Isaac? E a com casca. Aí ele chamou um líder, um rapaz e a menina, chamaram os líderes lá para cima. Botaram os 2 líderes aqui. Bom, gente, agora eu quero oferecer primeiro para você, fulana. Qual laranja você quer? Para você levar para sua casa, para você chupar em casa. Ela foi na laranja com casca. E perguntou pro menino: e você? Não, eu também quero essa, então, mas só tenho uma. Não, nós queremos essa aqui, com casca. E a sem casca ficou com o pastor. Falou: gente, está entendendo aqui? Vocês estão percebendo que o cristão é como essa laranja aqui? Qual que você escolheu? A laranja que estava com casca. Porque ninguém pôs a mão no seu conteúdo. Por isso que a gente diz que beijar não é legal, você ficar pegando um monte de gente no namoro, porque na hora que você vai escolher, você vai querer escolher o melhor. Ninguém quis a laranja que estava descascada porque todo mundo passou a mão, Isaac. Então, ele teve uma sabedoria e uma jogada de Deus assim para explicar para aquela turma, e a turma falou: não, pastor, o senhor está certo mesmo. Fez sentido. Porque ninguém quer nada rodado. Todo mundo quer a coisa mais limpa, mais pura, mais especial. Faz todo sentido. Ou seja, você explicou uma verdade bíblica, Isaac, sem chocar ninguém, sem brigar. Não, gente, não pode beijar. Por que não pode? Porque a Bíblia diz que não pode. E às vezes o pastor beijou a adolescência inteira, né? Exatamente. O pastor tá... Então é o seguinte, ele está dizendo o seguinte: gente, não é melhor você esperar naquilo que está guardado, protegido? Não é melhor você se guardar? Tá falando de beijo, né? Sim. Acontece tudo, né, Isaac? Mas tá falando também, de beijo. Sim. Então, assim, eu trouxe o assunto à baila aqui para a gente entender que nós podemos ensinar, nós devemos ensinar e ensinar os nossos filhos da maneira correta. Gente, por que não pode? Porque vai acontecer isso e vai acontecer aquilo. Isaac, conclusões aí para a gente finalizar o programa de hoje? O meu personagem bíblico favorito é José. Inclusive, a gente vai ter um arraial aí na igreja daqui a alguns dias. E eu sempre componho as músicas no estilo de arraial mesmo, né? Estilo caipira, assim, um forró, um baião. E aí esse ano Deus me conduziu a compor músicas sobre a história de José. E eu quero deixar um conselho... Um baião gospel? Isso. Eu quero deixar um conselho para quem... Porque existem muitos jovens, a gente está falando muito de um cenário em que a família é cristã. Mas existem muitos jovens que não são de família cristã.
E como esse jovem, se o jovem cristão já vai enfrentar tantas dificuldades na universidade, o jovem que não foi criado numa família funcionalmente cristã, ele vai enfrentar as próprias dúvidas que ele tem junto com as dúvidas da Só universidade. vai potencializar o problema. Exato. E eu trago o exemplo de José, né? José vivia numa família crente, mas extremamente disfuncional. Disfuncional. Né? E ele foi vendido pelos próprios irmãos, depois ele foi preso injustamente. Na verdade, queria matá-lo, não deu certo o plano. Exatamente. E então ele viveu uma história tão difícil. Sim. E que aparentemente era tão ausente de Deus, mas a Bíblia vai dizer que Deus estava com ele, tudo Sim. que ele fazia ele prosperava. Então, para um jovem que é cristão, que conheceu a Deus já na sua vida talvez um pouco mais adulta e não teve uma estrutura familiar, é saber que, é confiar que Deus está com você. Deus é por você, né? E em todas as internautas querem olhar nos seus olhos aí. Deus está com você, Deus é por você, né? E José, eu tenho certeza, a Bíblia não coloca ali, mas ele viveu muitos conflitos, muitas Sim, dúvidas, principalmente porque ele tinha sonhos, ele tinha os sonhos que o próprio Deus tinha dado para ele. Mas a família dele não pôde esperar daquela família. Então talvez você é um jovem que não pode esperar da sua família esses ensinamentos, essa estrutura, mas confie que Deus está com você e ele vai construir em você essa capacidade de resistir às intenções do inimigo, seja na universidade, seja no seu trabalho, seja na sua vida profissional, em qualquer questão, né? Então, fica esse conselho e esse encorajamento para você que não tem essa estrutura, né? Deus é a nossa estrutura mais segura. O próprio Jesus, ele olhou para a multidão e disse: vocês são meu pai, vocês são minha mãe, vocês são a minha família. E em Cristo Jesus agora você tem uma nova família também, que é incontável, de irmãos e irmãs com quem você pode contar para orar por você, para te fortalecer, para te trazer uma palavra e para te esclarecer nos pontos em que você tiver dúvidas, medos. É isso. Isaac, obrigado. Você foi bênção para nós. Será bênção por muito tempo, porque esse episódio vai estar no YouTube, vai estar rodando, muita gente vai estar te ouvindo, vai estar nos ouvindo. Com certeza nós cremos que nós estamos aqui com um propósito espiritual e no mundo espiritual haverá uma repercussão desse programa para a vida das pessoas que precisam de orientação, que precisam de apoio, não é isso, pastor César? Com certeza. Obrigado, meus queridos. Deus os abençoe vocês por essa participação incrível, fantástica da parte de Deus. Com certeza vamos abençoar a vida de muita gente. Querido internauta, chegamos ao final de mais um programa Café com Deus. Obrigado pela sua participação conosco e lembre-se, se você não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se para receber outros vídeos como este e você compartilhe esse episódio para alguém que você sabe que está precisando. E até a próxima. Deus abençoe vocês. Até lá.